Oi, meu nome é Mariana e hoje eu vou apresentar a vocês o meu estudo de caso do estágio de nutrição clínica. Bem, primeiro os dados do paciente. Então, o paciente possui 18 anos, é do sexo feminino, nasceu no dia 24/6/2002, agora está entre 17 e 18 anos, compareceu na consulta no dia 12/2/2020, com o principal objetivo de se alimentar melhor por conta da fisiopatologia que possui, que é a retocolite ulcerativa. O meu paciente também, ele mora com um parceiro e ele trabalha e estuda. A sua história clínica. O paciente apresenta estado nutricional eutrófico, então foi feito IMC e foi diagnosticado eutrófico. Ele também apresenta retocolite ulcerativa, que é uma coisa que já sabemos. E ele também possui gastrite e refluxo. Na sua família também pode-se encontrar outras patologias, como hipertensão, doenças cardiovasculares, problemas circulatórios e estresse. O paciente também relatou que apresenta uma recente intolerância à lactose, mas se ele se esforça um pouquinho, ele consegue consumir o leite com a lactase. As suas fezes estão no tipo 5 da escala de Bristol e sendo caracterizada como diarreia frequente. Então, essa foi uma reclamação do nosso paciente. O mesmo paciente não pratica atividades físicas, mas também não faz uso de medicamentos em geral, nem laxativos. Já a sua rotina de sono, ela relatou que acorda cansada, ela não sente que não descansa à noite, ela dorme 5 horas por dia. E ela também relatou não fazer uso de nenhum suplemento vitamínico nem nada. Então, o seu diagnóstico clínico, que são as patologias que a nossa paciente possui. Então, ela possui retocolite ulcerativa, refluxo gástrico e gastrite. Agora vamos para a fundamentação bibliográfica das patologias do nosso paciente. Então, primeiro vamos começar com a retocolite. A retocolite ulcerativa, ela é caracterizada como uma doença inflamatória, que atinge principalmente o reto, podendo se estender até o cólon do paciente. Então, existe uma barreira de defesa que se estende por toda a parede da mucosa, de forma contínua. E quando a pessoa tem retocolite, ela vai se destruindo, podendo danificar e até mesmo impedir a absorção de nutrientes. Então, essa patologia, ela atinge a maior faixa etária entre 20 e 29 anos e ela está mais predominante em áreas urbanas. Essas lesões, elas são causadas por inflamações durante anos, então a pessoa vai inflamando o seu cólon, o seu intestino, para daí a gente descobrir que tem retocolite. Então essas inflamações, elas normalmente iniciam no reto e podem chegar ao ilho com lesões no local devido como consequência de refluxos. Então, a pessoa já possui algumas lesões, às vezes, no reto, e pela questão de refluxo, ela pode chegar até no ilho. Então, também a retocolite, quando a gente encontra um paciente com retocolite, é comum a gente encontrar uma desnutrição proteica energética, bem como uma deficiência de nutrientes, devido à ingestão diminuída de alimentos que são fonte, também a má absorção e o aumento pelas crises de diarreia. Então, quando o paciente possui retocolite, várias coisas interferem para que ele tenha uma má absorção de alguns micronutrientes. E esses micronutrientes podem ser vitaminas, vitamina B12, ácido fólico, minerais como ferro, cálcio, zinco, magnésio. Ele também pode ter alguns distúrbios hidroeletrolíticos, da pessoa pode acabar tendo
anemia, balanço nitrogenado negativo e hipoalbuminemia. Então, quando o paciente possui retocolite, a nossa principal preocupação quanto nutricionista é observar se ele já está se alimentando dessas vitaminas e suprindo a necessidade das vitaminas, porque provavelmente ele já tem uma absorção. Então, se ele não consome, se ele consome pouco, isso vai atrapalhar muito ele. Então, a nossa principal preocupação é ter certeza de que ele está consumindo esses micronutrientes para não possuir nenhuma deficiência. A próxima patologia é o refluxo gástrico esofágico. Pode ser conceituado como fluxo retrógrado ou fluxo repetido de conteúdo gástrico para o esôfago. É mais frequente quando você é criança e você vai continuando crescendo com essa doença. A maioria das vezes a evolução dela é benigna e é caracterizada pela presença dessa regurgitação. Agora a dietoterapia realizar refeições fracionadas e em pequenas quantidades para não deixar que o abdômen fique distendido. Redução de alimentos de baixa digestibilidade, flatulentos e fermentáveis, alimentos ricos em zinco para auxiliar na imunidade desse tipo de paciente. Ferro e vitamina C também são importantes para a caracterização devido às feridas no trato gástrico e também reduz os quadros inflamatórios devido aos antioxidantes. Então, a gente vê que nesse paciente é muito importante a gente dar atenção às vitaminas e também aos alimentos que atrapalham o seu intestino e o seu estômago em si. Porque são duas regiões bem afetadas pelas patologias que esse paciente possui. Agora, a gastrite. Então, a gastrite crônica é uma inflamação na mucosa do estômago. Com grande prevalência, cerca de 50% da população mundial possui gastrite crônica. E tem distribuição universal que vai aumentando conforme as idades. Então, vamos às recomendações nutricionais para essa patologia. Então, a Secretaria Mundial de Gestão e Controle, de 2015, recomenda para essa patologia a realização de 5 a 6 refeições por dia, que podem ser café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e o lanche da noite ou a ceia. Mastigar bem os alimentos, além de consumir carnes magras, brancas como filé de peixe ou frango sem pele, ou vermelhas como patinho, coxão mole, lombo de porco, sem gorduras. Dar preferência a leite, iogurte, desnatado, queijos brancos e requeijão light. Consumir esses alimentos moderadamente e não com a intenção de aliviar a dor. Quando começa essa dor da gastrite, então você não pode se alimentar pensando que vai aliviar essa dor, é só quando tem que comer mesmo. Então agora vamos para os dados antropométricos do nosso paciente. Então, o peso foi de 56 quilos, a altura foi de 1,64, a circunferência do braço foi de 22 centímetros, a circunferência do abdômen foi de 74 centímetros, a do quadril foi de 90, a da cintura foi de 66, a percentual de gordura do tríceps foi de 14 milímetros e a dobra do bíceps foi de 8. E agora a supraescapular foi de 10 e a suprailíaca também foi de 10. Então, com esses dados antropométricos aferidos, foi tirada alguns diagnósticos. Então, o IMC foi de 20,8, diagnosticado como eutrófico. O IMC meta foi decidido 21, porque esse paciente, ele não quer perder peso, mas ele também quer manter. Então, decidi chegar no 21.
O peso meta desse paciente é 56,4, então seria que esse paciente está no IMC, no peso meta já. O PI ficou de 58,15, o peso ideal ficou de 55,74, percentual de gordura ficou de 23,4%, que é caracterizado como eutrófico, e a relação cintura e quadril ficou 0,73, que também ficou como moderado. Agora, vou apresentar para vocês o recordatório de 24 horas que foi feito do nosso paciente. Então, o almoço foi arroz cozido, uma escumadeira média cheia, asa de frango assada, 2 asas, alface americana crua, 3 folhas, tomate com semente cru, 3 fatias médias. E esse paciente já foi para o jantar, que foi carne moída refogada, que foi 1 colher de servir cheia, polenta, que foram 2 colheres de servir cheias. Então, agora vou falar para vocês o que foi que eu pude perceber com esse recordatório. Então, foi feito o cálculo do recordatório e nisso foi encontrada uma baixa ingestão calórica, levando em conta as contas que eu fiz para conseguir descobrir quanto que essa paciente deveria consumir no dia. Então, esse paciente deveria consumir 2.000 calorias e ela estava consumindo 927,29 quilocalorias por dia. Então, além disso, ela também tinha um baixo número de refeições durante o dia e além de vários micronutrientes estarem abaixo do recomendado para ela. Então, abaixo das recomendações das DRIs. Então, como ela já é uma paciente que possui retocolite, que já possui uma baixa absorção desses micronutrientes, então a atenção a eles teve que ser maior, porque ela devia consumir uma quantidade adequada para ela ter essa absorção que já é afetada por causa da sua patologia. Então, essa foi uma grande atenção que eu tive que ter na hora de calcular o recordatório, que daí é uma atenção a esses micronutrientes. Então, para esse paciente foi feito cálculos para chegar no valor que seria de caloria por dia para ele se alimentar. Então, foi feito 3 cálculos, a EER, a regra de Bolsa e a TMB, mas a que foi escolhida foi a ER, por conta de possuir mais calorias para a gente conseguir adequar esses micronutrientes, esses macronutrientes, por conta da patologia desse paciente. Então, esse é o cardápio que foi proposto para o nosso paciente. Então, foi aumentado o número de refeições no dia, foi aumentada a quantidade de alimento, só que sem infringir as coisas que o paciente queria. Então, o consumo do leite puro foi retirado, então foi passado para os derivados de leite por conta dessa intolerância à lactose. Então, todos os alimentos derivados de leite aqui, ela pode procurar a opção sem lactose. Então, o café da manhã, um suco de laranja, um copo de 200 ml, queijo Minas, uma fatia grande, e pão integral, 2 fatias. Então, aqui só reforçando que foi baseado na conta de ER, foi estipulada uma dieta de 1.700 calorias, uma dieta para manter o peso, que já satisfaz o paciente, porém com uma dieta com mais qualidade de saúde para essa paciente, por conta da patologia dela. Agora, como ficou as porcentagens de macronutrientes dessa dieta, então a proteína ficou 30%, o carboidrato ficou 49% e os lipídios 21%. A ingestão hídrica, então foi feito o cálculo, ficou 1,960 litros por dia, mas seria recomendado o paciente consumir o máximo que conseguir durante o dia, sem dar refluxo, sem começar a encher demais o paciente.
Então, alguns micronutrientes não conseguiram ser adequados, porque a nutrição não se trata de uma ciência exata. Então, alguns micronutrientes não é sempre que se adequam, mas foi dado atenção para que esses micronutrientes não faltassem por conta da patologia desse paciente. Então, o fósforo ficou acima do valor de referência. Então, a justificativa é que o fósforo é um elemento de origem animal que se encontra amplamente difundido pelos alimentos, sejam eles de origem animal ou de origem vegetal, existindo, contudo, em maior quantidade nos alimentos de origem animal. A absorção do fósforo pelo organismo chega a aproximadamente 70% do que existe nos alimentos. Então, como a absorção não é 100%, então não tem problema passar um pouco do valor de referência do fósforo. Então, o zinco também ficou com valor acima do valor de referência, e a sua justificativa é que só pelo fato do nutriente estar na dieta, isso não garante que ele vai ser totalmente absorvido pelo nosso organismo. Então, alguns fatores podem afetar essa biodisponibilidade do zinco. O zinco ele é perdido do nosso organismo por meio dos rins e da pele e do intestino. As perdas endógenas intestinais podem variar de 0,5 a 3,0 miligramas por dia, sobre condições normais. Então, 95% do zinco é de uma fração filtrável do plasma. É reabsorvido na parte distal do tubo renal. Então, tem perdas urinárias que podem variar de 300 a 600 miligramas por dia, influenciadas por mecanismo de secreção no tubo proximal do néfron. Então, o zinco ele acaba sendo eliminado, ele acaba sendo perdido uma quantidade de zinco. Então, por isso, o valor pode estar a mais do valor de referência por causa dessas perdas. O magnésio também se encontra acima do valor de referência, e a sua justificativa é que cerca de 30 a 50% do magnésio proveniente da nossa alimentação é absorvido ao longo de todo o intestino em processo que depende das reservas do organismo e de seu aporte da dieta. A absorção do intestino ocorre principalmente no intestino delgado distal e na porção entre o duodeno distal e o íleo, sendo que esta pode ocorrer por transporte ativo transcelular ou passivo de celular. Então, como ele é absorvido e ele depende dessas reservas do organismo e do aporte da dieta, então a dieta pode sim obter um pouquinho a mais, e porque o nosso paciente possui um problema no intestino. Então, como o magnésio ele é absorvido no intestino, às vezes ele não é todo absorvido. Então, por isso pode ter uns valores a mais. Agora, a vitamina A, que é a única que está abaixo do valor recomendado. Então, por quê? Porque a vitamina A é armazenada principalmente no fígado, na ordem de 50 a 80% do total dessa vitamina no corpo. Então, é bastante que fica armazenado no nosso corpo. Normalmente, essa reserva é suficiente para vários meses, portanto, não é necessário consumir grande quantidade todos os dias. Então, a vitamina A está um pouco abaixo na nossa dieta, mas a pessoa possui uma grande quantidade de reserva de vitamina A, então, para suprir ela conforme for reabastecendo com a nossa dieta. Então, a vitamina B12 também está acima do valor de referência. Então, primeiro eu vou explicar quando acontece uma deficiência de vitamina B12. Então, pode ser por causa de uma dieta deficiente na vitamina, uma má absorção por uso prolongado de inibidores de bomba de prótons,
ou de antagonistas histaminérgicos e ausência ou redução de fatores intrínsecos, como anemia, que é uma coisa que o nosso paciente pode acabar tendo por causa da retocolite ulcerativa, enterite iliar, que também nossas doenças que o nosso paciente tem pode atingir, doença de Crohn, que o nosso paciente também possui uma probabilidade de poder ter, então a gente vai cuidar para que isso não aconteça. Ressecação iliar, deficiência da transcobalamina número 2, que é o transporte responsável por via alternativa de absorção de vitamina. Então, pelo fato da nossa paciente possuir algumas das evidências de uma deficiência de vitamina B12, o fato dela estar em excesso na nossa alimentação não causa um problema para a nossa paciente, mas sim é uma prevenção contra algumas outras patologias que ela pode chegar a ter. Então, a vitamina C também está acima do valor de referência. Então, a sua justificativa é que a eliminação das vitaminas hidrossolúveis ingeridas em quantidades fisiológicas ocorre por biotransformação e por excreção renal na forma ativa, em proporções variáveis para cada agente. Vitaminas hidrossolúveis produzem poucos efeitos adversos, pois o excesso de doses é depurado pelos rins. Então, como a vitamina C ela é eliminada uma boa parte pelos rins, então não possui nenhum problema ela estar acima do valor de referência. Agora, eu vou passar para vocês as orientações nutricionais que foram feitas para o nosso paciente, além da dieta. Então, foi levado em consideração a sua retocolite e suas outras patologias. Então, limitar o consumo de alimentos que tenham muita fibra, como castanhas, sementes e cereais. Preferir vegetais e verduras cozidas. Consumir alimentos cozidos, bem como maduros e sem a casca. Consumir carnes grelhadas, assadas, cozidas, desfiadas ou moídas. Não consumir frituras, principalmente frituras imersas. Limitar a ingestão de leite ou derivados, ser intolerante à lactose. Então, a nossa paciente, ela relatou que ela tem uma intolerância à lactose, que foi diagnosticada há pouco tempo. Então, como os alimentos da dieta são derivados de leite, então, para o nosso paciente dar essa preferência aos alimentos sem lactose. Evitar comer alimentos de temperaturas extremas, mastigar bem os alimentos, porque o intestino dessa pessoa já está afetado. Então, para ajudar essa alimentação, comer os alimentos e mastigar bem. Comer porções menores e com mais frequências, que foi o que a gente fez no nosso cardápio. Então, agora o nosso paciente vai comer de 3 em 3 horas. Evitar bebidas com gás e também bebidas que causem flatulência. Consumir alimentos que contenham ômega 3, como peixes e óleos vegetais. Então, para o nosso paciente, ela pode fazer a substituição da carne moída e do frango que foi passado na dieta por peixes. Só que, como o peixe não é uma coisa tão fácil de encontrar, de encontrar fresco, é uma coisa mais difícil de fazer e de manter conservado em casa, então não foi a nossa primeira opção da dieta. Também foi passado para o nosso paciente que ele verificar o que come e os sintomas que podem surgir e se certos alimentos eles podem causar problemas digestivos. Para depois que ele vê que esses alimentos causam algum problema, ele evitar esses alimentos. Então, pacientes com retocolite,
é normal ter uma intolerância à lactose e no futuro ter uma alergia ao glúten. Então, esses pacientes têm que dar mais atenção a esses alimentos. E para depois chegar no seu nutricionista e falar quais são os alimentos que estão fazendo mal a eles. Preferir momentos agradáveis de refeições é a parte mais importante do tratamento. Então, como para esse paciente, ele sabe que se ele comer logo esse alimento provavelmente vai fazer mal a ele, ele vai ter que ir no banheiro, vai ter dores no intestino, no estômago. Então, ele tem que lembrar que a alimentação é um momento agradável para ele, é o que vai deixar ele mais feliz em se alimentar e se alimentar bem para que ele não passe mal depois. Então, ele tem que evitar alimentos gordurosos e frituras, pois eles podem produzir a diarreia e gases. Então, para que esse paciente saiba que ele não vai passar mal após comer, ele tem que evitar esses alimentos. Então, ele também tem que evitar molhos picantes e pimenta, pois eles podem desencadear sintomas, que é diarreia, gases. Então, é bom evitar esses alimentos também. Também tem que evitar a cafeína, quando ele já tiver com essa diarreia forte, porque a cafeína ela pode acabar agindo como um laxante natural. Então, principalmente para esses pacientes que já estão com o intestino atingido ou já estão com diarreia. Então, ele também tem que ingerir leguminosas. Então, como o nosso paciente não consome feijão, então ele tem que dar preferências à ervilha, grão de bico, lentilha, soja. Só que quando ele for consumir esses alimentos, dar mais preferências aos caldos, porque esses alimentos podem acabar sendo flatulentos. Então, foi colocado na dieta desse paciente essas leguminosas, porque são muito importantes para esse paciente, mas como o paciente vai ver, tem essa recomendação de ingerir principalmente os caldos, mas as quantidades da dieta não são exorbitantes a ponto de chegar a dar algum problema intestinal nesse paciente. E também dar preferência à ingestão de líquido nos intervalos das refeições e não durante as refeições. Então, na nutrição é uma grande recomendação não ingerir líquidos enquanto se alimenta, então para esse paciente não seria diferente. E o mais importante que seria o consumo de água diariamente nas quantidades que foram calculadas para esse paciente. Então, agora as considerações finais minhas realizando esse cardápio e esse estudo de caso é que eu pude observar que as doenças do intestino em geral atrapalham na absorção da maioria dos micronutrientes. Então, quando a gente possui esses pacientes, a gente tem que fazer uma dieta adequada, a gente tem que calcular recordatório, a gente tem que atingir quantidades para ter certeza que esses pacientes vão estar absorvendo esses micronutrientes que são tão importantes para eles. Então, quando possui essa doença do intestino, ou qualquer outra doença do intestino, isso é um fato de extrema importância para nós observarmos. E também a ingestão do leite, que geralmente todos os pacientes que possuem retocolite acabam ficando adquirindo uma intolerância à lactose e às vezes no futuro pode adquirir uma alergia ao glúten. Então, esse é um fator que foi importante para mim conhecer, que vai me deixar mais ligada com os próximos estudos de caso que algum paciente tiver algum problema no seu intestino, alguma falta de absorção, alguma patologia. Então é isso, essas são as referências utilizadas para fazer o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. E lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, porque o coronavírus está aí. Obrigada, gente. Doença inflamatória, vamos de novo. Com uma Não, isso eu não vou falar.
patologia, ela é bastante... Agora, é que vão ser citados mais pra frente. E agora, quais são esses micronutrientes? Então, a próxima patologia... Então, a colação foi diagnosticada, tanto levar ao aumento, isso não tem nada a ver, e grátis é perdido do organismo. Vamos de novo, tá me incomodando esse tempo. Então vamos às patologias,